Olá, paz e bem, sejam bem-vindos. Tem tempo que eu não apareço aqui, na última semana eu acabei não gravando os vídeos devido à correria, agitação da casa, dos compromissos, das missas, celebrações. Então eu acabei não conseguindo gravar vídeo suficiente para estar aqui junto, pertinho de você. Mas hoje, segunda-feira, é dia de começar bem a semana, não só começar, mas também refletir, pensar, sentir a vida. A vida é um privilégio, a vida é uma bênção. A gente gosta de dizer isso, de se revestir dessa verdade. Então eu quero começar a semana perguntando: você já começou rezando? Já começou agradecendo? Como é importante agradecer a vida que a gente tem. Como é importante agradecer por poder abrir os olhos, por poder ter uma refeição à mesa, por poder parar para pensar. Tem tanta gente que está correndo, que está cheio de compromisso, que nem para pensar, talvez não tenha despertado para a importância de refletir, de sentir. Usando um português mais aberto, né? Quanta gente está vivendo no automático. E eu acredito que você que está aqui, que me segue, que me acompanha, que está junto comigo, sabe da importância de despertar, de acordar, de sentir a vida, não só estar nela, deixar ela te levar. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar? Então a gente tem que deixar a vida levar com leveza, mas a gente tem que ser levado com consciência, sabe? É muito bom a música dele, mas a gente tem que ser levado com consciência, não ser arrastado pela vida. Tô no meio da bagunça, tô no meio da água, ela me leva, eu nem vou pensar nada. Não, é para pensar, é para sentir, é para refletir. E se a gente perceber, a gente vê que falta bastante reflexão no meio que a gente vive. A gente age muito por impulso, a gente não pensa tanto para falar, para agir, a gente faz, depois, eu não devia ter feito isso. Nossa, eu me arrependo de ter falado isso. Justamente por ser uma pessoa que vai refletir pouco, que pensa pouco e que age mais por impulso, que age mais automático, né? A gente se deixa levar pelos nossos sentimentos, o que eu não acho também de todo ruim, mas a gente também não pode ser escravo disso, né? Eu sou agitado, quando eu vi eu já estava assim. Não, a gente tem que parar para pensar um pouco mais, para a nossa vida ter mais qualidade, para a gente não viver um constante desculpar-se. Quando a gente não pensa tanto, a gente vai pedindo desculpa de tudo. Desculpa, eu não devia de ter falado. Desculpa, eu não devia de ter cantado. Desculpa, eu não deveria de ter dado risada. Desculpa, eu ri na hora errada. Deus nos livre de viver uma vida de culpa desse jeito. Não é uma prisão. Culpa é prisão. Então eu acredito que Deus, sendo tão maravilhoso, sendo tão amoroso, nos deu a liberdade, não para ficarmos presos às nossas culpas, essas pequenas bobagens da vida. Então eu queria começar o vídeo rezando, mas já estou aqui falando, batendo papo com vocês, porque de fato eu acredito que a oração, ela está associada a isso, né? A essa pausa para refletir. Então eu quero convidar você, ao longo dessa semana, a pausar e a refletir. Quando você tiver um momento do seu dia, ou se for possível mais de um momento, pare um pouquinho, reflita. Quando alguém te provocar, quando você se sentir provocado, pare para pensar por que isso está me provocando dessa maneira. Quando você vê uma postagem na internet que de repente você não gosta, quando você vê uma foto que você fala, nossa, mas que desnecessário. É sempre bom a gente pensar, mas por que isso está me incomodando? Por que eu tenho necessidade de escrever nessa postagem dizendo que eu não concordo? Por que eu tenho que agredir? Por que eu tenho que... Enfim, às vezes a gente vê comentários, comigo isso, graças a Deus, ainda não aconteceu. Graças a Deus e a vocês. Ainda nunca aconteceu de receber um xingo, uma ofensa. Mas eu vejo, às vezes, na internet, pessoas que são xingadas e aquilo gera uma tristeza, né? Porque a internet, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, acaba sendo um espaço de propagação do ódio, de um discurso negativo, ruim. E eu sempre penso, como que a gente se sente quando lê algo ruim, que não é construtivo?
né? Por que esse ambiente tem que ser tóxico? Por que essa plataforma tem que ser tóxica? Eu tenho que xingar, eu tenho que... Não gostei, eu vou lá, eu vou falar, nossa, a pessoa tá velha, não serve mais para isso. Por que eu tenho que propagar essas coisas, não é? Por que eu tenho necessidade de colocar? Eu sempre disse isso para os meus amigos. Se eu não gosto de uma pessoa famosa ou anônima, eu não vou nem adicioná-la nas minhas redes sociais. Eu não quero, não preciso observar. Se eu vou olhar para criticar, eu prefiro nem olhar. Porque eu não quero me envenenar e ser uma pessoa amarga, reclamando, xingando, falando mal. Né? Aquilo que faz mal a gente tem que abstrair, deixar, enfim, partir. Não criar um espaço gigante, é uma adoração àquilo que não gosta. Né? Eu não gosto daquilo, mas vou criar um templo de adoração. Toda hora eu vou parar para julgar. Então a gente tem que parar para pensar, gera isso. Bom, não quero falar mal, eu não vou falar mal, não vou divulgar, não vou falar algo ruim. Só não faz parte da minha vida. Então vamos parar essa semana para refletir. Eu estou usando o exemplo aqui da rede social, né? Porque é onde você está me acompanhando, mas também na vida. Às vezes no casamento, na amizade, nas relações, a gente não para tanto para ouvir, a gente fala bastante, eu falo muito, falo demais, falo pelo cotovelo, sabe? Emília tomou a pílula falante e não parou de falar, né? Eu também sou muito assim, eu também não paro de falar, falo. Quando eu vejo, eu já perdi o controle, tô só eu falando. Então a gente tem que também ter essa medida, né? Isso, lembro, serve mais para mim do que para você, talvez. A gente tem que parar para pensar. Às vezes aquela pessoa que está ouvindo a gente, ela quer falar também. Ela também está querendo partilhar alguma coisa. Não liguem que estão testando o som para missa, tá? Não liguem, vocês são de casa, então tá tudo certo. Às vezes a pessoa que está ouvindo a gente, ela quer falar algo, ela está com vontade de falar e a gente não fala. Né? Porque a gente está tão assim, desesperado para falar, que também eu já parei para pensar isso. Às vezes a gente fala muito por carência. Talvez a gente se sinta sozinho. A gente também tem por que eu tenho... Eu me pergunto todos os dias, por que eu tenho necessidade de ficar falando tanto? Aonde eu quero chegar com isso? O que eu quero? Eu quero ser aceito? Eu quero que as pessoas me acolham? Eu quero ser abraçado? Eu quero que alguém me... Não sei, né? Eu penso que como é importante parar para pensar. Como é importante parar para pensar. E esse vídeo era para ser uma oração, tá sendo um bate-papo, papo nosso. E para pensar um pouquinho nessa semana. Cria um espaço aí dentro da tua casa, no teu trabalho, em que você vai parar e vai pensar um pouquinho mais sobre as escolhas, sobre as falas que você tem, sobre as atitudes que você tem. Não pensar no outro, mas pensar em si mesmo. Por que eu tenho necessidade de ficar bravo? Por que eu fiquei bravo nesse momento? Por que eu... Enfim, pensar. É um exercício que nos conduz a uma experiência de felicidade. Lembrando que felicidade ela não é plena, ela não é para sempre. Não se engane achando que a gente vai ser feliz para sempre. E viveram felizes para sempre. Isso é filme, é ficção, não é vida real. Né? Felicidade é felicidade justamente por isso, porque a gente experimenta tristeza. E quando a gente encontra a felicidade, que gostoso, eu quero agarrar a felicidade. Então isso é muito bom, é muito importante. Mas eu preciso parar para pensar. Por que eu estou correndo tanto atrás da felicidade? Por que eu estou correndo tanto atrás disso, daquilo? Enfim, meu convite para você nessa semana, para o longo da vida, mas para essa semana, vou até colocar o título desse vídeo assim, dessa maneira, algo parecido. Pare, pense, reflita. Pare, pense, reflita. Pense até nisso. Por que você ainda me acompanha aqui? Por que você ainda para me ouvir? O vídeo já está ficando extenso. Por que você está quase 10 minutos me ouvindo? Por que você se identifica com aquilo que eu estou falando? Ou por que você não se identifica com aquilo que eu estou falando? E essa resposta, ela não é importante para mim. Ela é importante para você.
tudo que a gente faz, a gente tem que ter um sentido. Então, será que a gente está fazendo as coisas também na nossa vida no automático? Será que eu estou indo à igreja no automático? Eu vou porque se eu não for eu vou para o inferno? Será que eu vou... será que eu vou sair com aquela pessoa no automático? Eu já combinei mesmo, se eu não for ela vai ficar chateada. Você tem coragem de dizer para aquela pessoa, não vou hoje, que hoje eu não estou legal? Você tem coragem de contrariar alguém que você tem vergonha num primeiro momento? Sei, muito pensamento, hoje muito filosófico o nosso bate-papo, né? Mas é porque, enfim, é inspiração, eu não consigo programar nada. Eu vou contar para vocês como funciona mais ou menos aqui a gravação. Eu tô sempre aqui em casa, ou depois de uma missa, eu prefiro depois de uma missa, de uma celebração, porque eu tô inspirado, nem sempre eu tô inspirado. Então aí eu tô aqui, também tem que ser quando o Denner vem visitar, porque sem ele eu não consigo gravar, é raro eu conseguir gravar sem ele. Porque é o único que tem paciência, porque às vezes eu tô gravando aqui um vídeo de 15 minutos, daqui a pouco do nada eu perco a concentração, tem que parar e aí eu emburro também. Tem que ser verdadeiro, né? Eu tenho que contar pra vocês como que é o processo. Não adianta falar, não, queria ser como o Frei Diego, tá sempre de bom humor, tá sempre... Não, eu sou muito chato, gente. Eu sou muito chato quando eu quero. Sem vergonha de assumir isso pra vocês. Eu sou muito chato, eu sou muito exigente, eu sou muito... Às vezes eu sou bem difícil. Então, quando não é o Denner, é a Andrew, a Andrea. Eu chamo ela assim, ela trabalha aqui em casa, nossa amiga de anos. Aí quando ele não tá aqui durante a semana, eu falo, Andrew, me grava. Aí ela vem com o jeitinho dela, toda delicada, coloca o vídeo e fica, Frei, e agora? Daí quando vai começar a gravar, ela fala, pronto. Eu falo, Andrew, saiu sua voz no vídeo. Aí eu tenho que me adaptar. Depois, quando é o Denner, ele vem, ele fala, vamos gravar? Você precisa gravar. Fala, eu tô sem inspiração hoje. Por que eu tô falando isso pra vocês? Para que vocês entendam que a gente tem que criar relações na vida verdadeiras, sabe? Então, eu faço questão de partilhar com vocês também minhas vulnerabilidades para que a gente vá naturalizando o que a gente não quer viver ou refletir. Mas... você não pode ser assim, você é um padre, você tem que estar sempre de bom humor. Sim, eu sou um padre, só que antes de ser padre eu sou uma pessoa humana, eu tenho sentimentos e tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô, e tá tudo bem não estar bem. Mas o importante é o que eu faço com aquilo que eu estou sentindo no momento que eu não estou bem. O que você faz? Escreve aqui pra mim, que eu tô curioso pra saber aqui. Como que eu queria que você estivesse aqui pra gente bater um papo, tomando um suco, tomando um café, falando da gente, das coisas que a gente sente. Quem sabe em breve a gente não tem essa oportunidade, né? Enfim, muita filosofia, muito papo e nenhuma oração. Eu quero agradecer você por estar me acompanhando aqui já há mais de um ano no canal. Quero agradecer por parar para me ouvir num vídeo extenso como esse. E lembrando, eu quero muito que você pare para pensar na sua vida, nas suas atitudes, no seu comportamento. Pare para pensar. Pare para pensar. Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença. Ótima semana cheia de reflexão. Um beijo no teu coração.